Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 7 de março de 2017. E vamos ao destaque do dia. Ferrovias, rodovias, saneamento básico. O governo anuncia novo pacote de concessões que vai gerar mais de 200 mil empregos. Ao vivo, Ney Pereira. As novas concessões também vão injetar 45 bilhões de reais na economia. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Simplificar a cobrança de impostos. Presidente Michel Temer anuncia reforma tributária até o final de março. O presidente também reforça a importância de mudanças na Previdência para garantir pagamento das aposentadorias e de programas sociais. Se nós não reequilibrarmos as contas públicas, ficam difíceis os recursos para saúde, educação, programas de transferência de renda. E nós vamos explicar para você que tem menos de 65 anos, mas está perto de se aposentar. O que muda na reforma da Previdência? Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. O governo vai fazer alterações no PIS, o Programa de Integração Social, na COFINS, que é a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e no ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As propostas de alteração começam a ser enviadas ao Congresso Nacional ainda este mês. As mudanças no sistema tributário foram anunciadas hoje pelo presidente Michel Temer. Durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, o presidente Michel Temer anunciou que o governo vai adotar medidas para a simplificação tributária no país. A ideia é editar até o fim deste mês medida provisória simplificando o PIS e ainda no primeiro semestre um procedimento semelhante em relação à COFINS, que são duas contribuições sociais. No segundo semestre, segundo Temer, o governo quer promover a simplificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. As medidas atendem a reivindicações da sociedade civil, apresentadas ao presidente na reunião desta terça-feira, como afirmou o conselheiro José Carlos Martins. A carga no Brasil é enorme e confusa, demanda energia desnecessária para ser cumprida e gera uma enorme insegurança jurídica. Ela precisa ser simplificada. O presidente anunciou também que o governo atua em medidas para desburocratizar o ambiente de negócios e reduzir o tempo de abertura de empresas no país. Ainda nesse capítulo, ambiente de negócios, o projeto da Rede Nacional de Simplificação, com a qual estamos evoluindo rumo ao chamado guichê único. Com a implantação da Rede Nacional, o tempo de abertura de empresas, que hoje pode chegar a mais de 100 dias, será reduzido para, em média, 5 dias. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que as medidas de simplificação da burocracia vão ajudar empresas a crescer e gerar empregos. Facilitando-se esse trabalho de regularização tributária, inclusive, nós vamos cada vez mais trazer a formalidade para o mercado de trabalho, o que, inclusive, vai facilitar também a fiscalização da informalidade. Tudo, em última análise, se conjuga para uma maior capacidade do país de crescer a taxas mais elevadas e, em última análise, ser mais competitivo e gerar mais emprego. O presidente Michel Temer afirmou ainda que o governo deve terminar em até 60 dias uma proposta para a simplificação e transparência do processo de licenciamento ambiental no país, que deverá estabelecer prazos máximos para a fixação de licenças. Reportagem João Pedro Neto. E dentro da reunião do Conselho, o presidente Michel Temer também respondeu a uma série de outras questões trazidas pelos conselheiros. Em cada área, Temer anunciou ações e como o governo está trabalhando para atender as principais necessidades da população. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Gabriela. A todos os ouvintes da Voz do Brasil. Eduardo, um dos conselheiros falou sobre melhoria da educação básica com capacitação dos professores e acesso à internet nas escolas. O que o presidente falou sobre isso? Bem, Ayrton, o Michel Temer disse que o Ministério da Educação vai apresentar em 4 meses uma proposta de política da formação inicial e continuada dos professores. Temer também destacou o projeto de inclusão digital em educação.
Nesse caso, a meta é que todas as escolas públicas do país tenham acesso à internet até 2022. Segundo o presidente, isso significa que em 2018, 22.400 escolas vão ter acesso à banda larga de qualidade. Eduardo, conselheiro da área de agricultura, também fez várias observações importantes para o setor. Falou da assistência técnica e abertura de mercados em outros países. O que o presidente respondeu sobre isso? Olha, Gabriela, o presidente Temer anunciou que o contrato que o governo mantém com a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural será ampliado. E isso vai atender 110 mil agricultores em todo o Brasil, sendo que a maioria fica na região do semiárido, ou seja, vão saber lidar com as adversidades do clima e produzir mais e melhor. Temer também citou as vitórias que o Brasil vem alcançando nas várias viagens que vem fazendo para exportação de carne e outros produtos da nossa agricultura. E o presidente também voltou a defender a reforma trabalhista, não é mesmo, Eduardo? De que forma isso pode ajudar a diminuir entraves enfrentados por empresas e trabalhadores no Brasil? O presidente diz que ninguém vai tirar direitos já assegurados na lei, como férias, FGTS, 13º salário, descanso semanal remunerado, enfim. Mas Temer explicou que o parcelamento de férias em até 3 vezes, por exemplo, interessa muitas vezes ao empregador e ao empregado. Depende apenas de um acordo. Isso está na reforma. Definir a forma de cumprimento da jornada de trabalho também depende da vontade entre as partes. Já houve um primeiro acordo entre representantes dos trabalhadores e empresários para que essa proposta saísse do governo e fosse levada ao Congresso. E para Michel Temer, a tendência é que seja aprovada em breve pelos parlamentares. Ayrton. Tá certo. Obrigado, Eduardo, pela sua participação aqui na Voz do Brasil. E o presidente Michel Temer falou hoje da importância da reforma tributária como mais uma medida para colocar o Brasil nos trilhos. Nos últimos meses, o governo vem fazendo um esforço concentrado para mudar o cenário econômico do país. Hoje, Temer também fez uma avaliação dos resultados dessas ações e destacou que os principais indicadores mostram que a atividade econômica está se reaquecendo. E mesmo com essas reações, Temer diz que é preciso continuar avançando. Para isso, a reforma da Previdência é fundamental para o país. O presidente Michel Temer disse que o ano de 2016 foi pautado pela retomada do crescimento e que o país começa a deixar a recessão econômica para trás. Disse que agora o momento é de fortalecer a economia para a geração de empregos. Nosso objetivo fundamental é o crescimento com o combate ao desemprego. E para isso é preciso que a economia se fortaleça. E a coerência dos nossos esforços tem se revelado na restauração da confiança e na recuperação de importantes indicadores. Temer mencionou indicadores que mostram que a economia está se reaquecendo. O presidente citou a queda da inflação, o aumento do investimento estrangeiro direto, que somou 11 bilhões e meio de dólares em janeiro, a melhora das contas públicas e a queda do risco Brasil. Michel Temer reiterou a importância da continuidade do apoio do Congresso na aprovação de reformas, como a da Previdência e a trabalhista, para que o país avance e para garantir a manutenção de programas sociais. O presidente disse ainda que a população também precisa se conscientizar de que as reformas são necessárias para o país. A sociedade, se conscientizar, como nos conscientizamos todos, da sua indispensabilidade, é preciso que cada setor, cada pessoa que esteja aqui, representada por si ou representando a associação ou a federação, a confederação tal e qual, faça um movimento esclarecedor, porque há muitas e muitas vezes inadequações em relação àquilo que se divulga. Michel Temer disse ainda que a responsabilidade fiscal e social andam juntas. Reportagem Mara Kenup. E com as reformas, o ministro da Fazenda também aposta no reaquecimento da economia já no início deste ano. Mesmo com a divulgação de todo o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB de 2016. Como já era esperado, tanto pelo mercado quanto pelo governo, o saldo foi negativo. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país em um ano e mede o vigor da economia. Apesar do número negativo, a queda do Produto Interno Bruto em 2016 foi menor do que a registrada no acumulado de 2015, ano em que a economia já havia recuado 3,8%. Isso significa que as taxas estão menos negativas em alguns setores, como afirma a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles. A própria produção de bens de capital, no último trimestre foi positiva. A indústria de transformação está apresentando taxas negativas menores.
E a agropecuária, por exemplo, também, a gente já tem perspectivas, né, para esse ano melhores. O resultado do PIB em 2016 é reflexo do recuo na agropecuária, indústria e também no setor de serviços. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que os dados refletem o passado. Meirelles defende que medidas como limitação dos gastos públicos e as reformas aprovadas resultem em um crescimento econômico já nos primeiros 3 meses deste ano. O Brasil hoje já é um país que volta ao normal. O país já aprova as reformas fundamentais, como mencionado pelo presidente, mas o país começa a, de fato, adquirir uma normalidade também, não só na área política, na área congressual, mas também na economia. No acumulado de 2016, houve ainda o crescimento de algumas áreas da indústria, como gás, eletricidade, água, esgoto e limpeza urbana. Também contribuíram positivamente à exportação de bens e serviços. Reportagem Natália Mello. 19h11 em Brasília. Daqui a pouquinho vamos falar como o governo está trabalhando para gerar 200 mil novos empregos. E vamos explicar para você que está perto de se aposentar quais são os impactos da reforma da Previdência. O desmatamento na Amazônia caiu nos últimos 3 meses. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. O ministro destacou que a curva do desmatamento voltou a cair após 2 anos de crescimento e que isso foi possível com mais recursos, controle e poder de polícia. E hoje o combate ao desmatamento ganhou mais um aliado, um sistema que vai mapear toda a cadeia produtiva da madeira no país. Com isso, será possível saber no futuro o destino de cada árvore cortada no Brasil. Uma ferramenta a serviço das florestas e do meio ambiente. O Sinaflor, Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais, desenvolvido pelo IBAMA, vai rastrear toda a cadeia produtiva da madeira no Brasil, árvore por árvore, desde a extração na floresta até a comercialização. Isso vai trazer transparência para os processos de manejo florestal, ajudar no combate às fraudes e frear o desmatamento ilegal, como destaca a presidente do IBAMA, Sueli Araújo. É um sistema muito mais preciso, todo eletrônico, você elimina o papel, você elimina a chance de erro e você permite a rastreabilidade de toda a cadeia. O estado de Roraima já usa o sistema desde o início do ano e nesse pouco tempo já apresentou resultados, como explica Rogério Martins, presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado. Você ganha tempo, agilidade, você ganha na transparência dos seus procedimentos e o combate ao controle. Você tem toda a cadeia produtiva da gestão florestal monitorada através desse sistema. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou que esse é um marco histórico da política ambiental do Brasil. Mais segurança para a floresta e para quem a explora de forma sustentável. Entregamos à sociedade os melhores instrumentos previstos no Código Florestal. Cada estado terá até o final do ano para se integrar ao programa. Reportagem Natália Kozlik. E o governo anunciou hoje mais uma série de projetos de infraestrutura que serão concedidos à iniciativa privada ou terão as concessões renovadas. São rodovias, ferrovias, aeroportos, terminais portuários e linhas de transmissão de energia. Isso significa 45 bilhões de reais na economia e a possibilidade de geração de 200 mil novos empregos. O repórter Ney Pereira traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Ney. Boa noite, Ayrton, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Nesta etapa, são 55 projetos entre rodovias, ferrovias, terminais portuários e linhas de transmissão de energia que serão leiloados ou terão as concessões renovadas. Neste pacote estão 35 linhas de transmissão de energia, 14 companhias estaduais de saneamento, 4 terminais portuários e uma rodovia, a BR-101, em Santa Catarina. Na reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o presidente Michel Temer reafirmou a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do país. Vejo que serão 45 bilhões de novos investimentos nos setores de energia, transportes e saneamento, e que promoverão
a criação de cerca de 200 mil novos empregos diretos e indiretos. Quanto antes pudermos levar isso adiante, tanto melhor. Há ainda estudos para novas licitações de mais 3 rodovias, 2 trechos da BR-101 entre São Paulo e Rio de Janeiro e a BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas as concessões desses trechos só vão ocorrer depois do encerramento dos atuais contratos em 2021. No setor ferroviário, o governo vai autorizar que 5 ferrovias já concedidas entrem no processo de renovação antecipada de contrato em troca de investimentos. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, destacou a importância desses investimentos na recuperação da economia. O potencial que esses leilões têm para colaborar fortemente para a retomada do crescimento ele é enorme, não só pelos investimentos que eles trazem especificamente neles mesmos, nas rodovias, nos portos, nas ferrovias, no saneamento, mas pelo impacto que eles têm em outros setores também. Até o final deste ano, estão previstos mais de 20 leilões pelo programa de parcerias de investimentos. Entre eles estão as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre, que estão marcados para o dia 16 de março. Ao vivo, Ney Pereira. Você na Voz do Brasil. Entre as mudanças propostas pelo governo na reforma da Previdência, a que tem causado mais dúvidas aos nossos ouvintes é a chamada regra de transição. Nela, homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres a partir de 45 anos vão trabalhar 50% a mais do que o tempo que falta atualmente para se aposentar. Essa é a dúvida do Roberi e da Emília. Olá, sou Roberi, de Barão de Cocais, Minas Gerais. Tenho 51 anos de idade, 30 anos de contribuição. Com essa nova regra de aposentadoria, com essa nova mudança, com qual idade que eu tenho chance de me aposentar? Eu sou Emília, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Gostaria de saber se essa mudança das aposentadorias atinge pessoas com mais de 50 anos de idade. Bom, para as pessoas que têm dúvidas sobre a regra de transição, vale o seguinte, preste atenção. Calcular o quanto falta hoje com as regras atuais para se aposentar e somar um tempo de 50% maior. Pelas regras atuais, o Roberi poderia se aposentar daqui a 4 anos. Com a regra de transição, ele pode requerer o benefício daqui 6 anos. E para quem recebe a aposentadoria ou já tem idade e tempo de contribuição suficientes para ter acesso ao benefício, vai ter mudanças? Essa é a pergunta do Hamilton, de Recife, Pernambuco. Vamos ouvir. Eu sou funcionário público estadual já há 32 anos, sou escrivão de polícia. No caso, seria necessário 30 anos de contribuição e 20 na função. Eu já tenho os 30 na mesma função, na função policial. E eu gostaria de saber se nessa reforma iria haver alguma alteração com relação à minha pessoa, já que eu ainda não me aposentei, apesar de ter o tempo, ou se eu teria meus direitos anteriores todos adquiridos e poderia continuar até enquanto eu achar que deveria. Bem, a repórter Luana Karen foi atrás das respostas e traz agora pra gente. O governo propõe regras de transição para as pessoas que não reúnem as condições para se aposentar hoje, mas estão perto de parar de trabalhar. Estão nesse grupo mulheres com mais de 45 anos de idade e homens acima dos 50. Com as mudanças na Previdência aprovadas, essas pessoas vão trabalhar 50% a mais do que o tempo que falta para aposentar. Por exemplo, uma mulher que tem hoje 52 anos de idade e precisaria trabalhar mais 4 anos para se aposentar, com a reforma da Previdência, vai precisar trabalhar 6 anos. Balduir Schuner, médico especialista em saúde pública e representante brasileiro da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social, destaca a importância das regras de transição. Isso não pode ser feito de um dia para o outro. Então tem que ter um espaço de tempo de 10, 20 anos para fazer os ajustes. Essa é fundamentalmente a importância da regra de transição. Aqueles que já têm os seus direitos adquiridos, nada acontece, é tranquilo.
Agora, outros mais jovens que terão que se adaptar paulatinamente. E quem já tem condições de se aposentar não precisa correr. Mesmo quando a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional for aprovada, nada vai mudar para quem já tem direito à aposentadoria. Estão nesse grupo as pessoas que já completaram o tempo mínimo de contribuição para se aposentar, mas continuam trabalhando por qualquer outro motivo. Segundo Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social, essas pessoas podem continuar trabalhando se quiserem, porque para elas nada vai mudar. Se você já completou as condições de acesso à aposentadoria, né, já não se aposentou, mas já tem, digamos, um trabalhador urbano, homem, já tem 36 anos de contribuição, ele não tem razão para já requerer o benefício logo. Claro, caso ele queira, ele pode requerer e ter acesso, mas mesmo com a proposta de emenda constitucional, como essa pessoa em particular já tem um direito adquirido, porque já completou as condições de acesso ao benefício, ele vai poder, quando se aposentar, optar pela regra mais benéfica, se é a regra nova ou se é a regra atual. A reforma da Previdência estabelece idade mínima de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, para requerer aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição para pedir o benefício sobe de 15 para 25 anos. O menor benefício continua sendo o salário mínimo, que hoje está em R$ 937. Já o maior benefício será o limite do INSS, que hoje é de R$ 5.578, tanto para servidores públicos quanto para trabalhadores da iniciativa privada. Reportagem Luana Karen. O presidente Michel Temer oficializou os novos ministros de Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, e da Justiça, Osmar Serralho. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente destacou a importância estratégica das duas pastas para o desenvolvimento do país. Osmar Serralho assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar de Alexandre de Moraes. Serralho é formado em Direito e presidiu no ano passado a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Para o presidente da República, Michel Temer, a área de segurança é uma prioridade do governo e citou os investimentos feitos no sistema carcerário. Em pouquíssimo tempo, nós destinamos quase 900 milhões de reais para a construção de 5 penitenciárias federais e 25 penitenciárias estaduais. Então, nós estamos entrando nessa história com a coragem de quem tem ciência e consciência de que esta matéria aflige toda a nação brasileira. O presidente Michel Temer também oficializou o senador Aloísio Nunes Ferreira como ministro de Relações Exteriores. O presidente Michel Temer destacou que Aloísio Nunes saberá conduzir a proposta de universalização das relações internacionais. Ex-deputado federal e estadual por São Paulo, Aloísio Nunes também foi vice-governador do estado e ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Reportagem Gabriela Noronha. 19h22 no horário de Brasília. Aplicar dinheiro de forma irregular, não prestar contas corretamente, executar convênios de forma parcial. Tudo isso é mau uso dos recursos públicos. E o governo tem seus meios de tentar recuperar esse dinheiro. Um deles é a chamada tomada de conta especial, realizada pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Só no ano passado foram mais de 1.100 processos desse tipo. 2,6 bilhões de reais. Todo esse dinheiro deve ser devolvido ao governo, já que é fruto de recursos desviados ou aplicados de forma não justificada. Só no ano passado foram quase 1.170 processos que identificaram ações ilegais, como a prestação de contas inexistentes, convênios executados de forma parcial, bolsistas que não comprovaram a aplicação dos conhecimentos adquiridos em cursos e pesquisas financiados pelo governo, desfalques provocados por servidores e superfaturamento de obras. Esse processo é feito por meio da tomada de contas especial, que é um instrumento do governo federal que procura ressarcir os recursos, como explica Fernando Mendes, diretor de Auditoria de Governança do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Tem todo o trâmite no TCU, que também garante ao responsável o contraditório e ampla defesa, e uma vez o responsável sendo condenado, então esse processo vai para a cobrança. Os motivos mais comuns para a abertura das tomadas de contas no ano passado foram irregularidades na aplicação dos recursos e omissão no dever de prestar contas. Reportagem Beatriz Amiden. E
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenha uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal aceita denúncia e senador Waldir Raupp vira réu na Lava Jato. Banco terá que indenizar cliente por desvio de dinheiro. Proprietário rural é condenado por desmatamento. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou Arthur Filho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou o senador Waldir Raupp réu na Lava Jato. O político, o cunhado dele e uma ex-funcionária são acusados pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Lucas Scherer. Segundo a denúncia, Waldir Raupp teria recebido R$500 mil em doações de campanha da construtora Queiroz Galvão para as eleições de 2010, em troca de apoio político ao então diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A transação teria sido viabilizada por intermédio do doleiro Alberto Youssef e do operador Fernando Soares. A defesa do senador alegava haver contradição entre os depoimentos dos 3 delatores que falaram sobre o caso e também que havia falta de provas que dessem base ao pedido de abertura de processo. O relator da matéria na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, não aceitou o argumento, votando a favor da denúncia. Os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello seguiram o mesmo entendimento. Foram votos vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Com a decisão, será aberta agora uma ação penal contra os 3 réus e somente no julgamento final do processo o Supremo Tribunal Federal decidirá pela condenação ou absolvição. Banco é condenado a indenizar cliente por desvio de dinheiro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. O consumidor, que era vizinho da gerente, foi incentivado por ela a fazer investimentos em fundo gerido pelo Banco Pactual. Os valores eram repassados à gerente fora da agência bancária e ela desviava parte da quantia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que o dinheiro desviado deveria ser devolvido pela gerente ao cliente e a instituição financeira teria que restituir os valores aplicados. No Superior Tribunal de Justiça, o banco alegou que as aplicações foram resgatadas pelo consumidor, mas o relator ministro Raul Araújo lembrou que a decisão da Justiça Fluminense não constatou provas de que o consumidor recebeu de fato os valores, já que a gerente poderia ter feito esse resgate sem autorização do titular. Justiça Federal em Minas Gerais condena servidor que fraudou o vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal em Minas. Ana Gouveia. O fato levou a Universidade Federal de Uberlândia a anular o vestibular do segundo semestre de 2012. O servidor passou as questões à sobrinha, que iria concorrer ao curso de medicina. A fraude foi descoberta na segunda fase do certame e a nova aplicação das provas causou prejuízo de mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Por isso, os réus foram condenados a ressarcir todo o valor. Além disso, o servidor da universidade, a sobrinha, enfermeira, servidora pública perderam os cargos públicos. Vendedor não deve perder comissão após cancelamento da compra pelo cliente. A Justiça do Trabalho em São Paulo entendeu que valores de comissão têm caráter salarial e habitual. Johnny Luna. A empresa deverá restituir os valores retirados das comissões do empregado. Ao analisar o caso, os julgadores entenderam que é da empresa o risco da compra ser cancelada pelo cliente e que a transação se conclui com o fechamento do negócio e não quando o cliente cumpre com suas obrigações. Por isso, o vendedor deve ficar com os valores da comissão, independente do cancelamento da compra. Proprietário rural é condenado por desmatamento. A área atingida faz parte da vegetação amazônica. Pedro Scartesini. No caso, o produtor rural atingiu mais de 96 de um total de 121 hectares. Ao analisar o processo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso condenou o homem a pagar R$10 mil por danos morais coletivos e ainda a recuperar a região desmatada.
Mudança de plano de telefonia celular sem aviso prévio gera indenização a cliente. No caso, a consumidora vai receber R$10 mil por ter o plano pré-pago modificado para pós-pago sem o consentimento dela. A Justiça de Santa Catarina considerou que a empresa foi negligente e não comprovou que a cliente teria pedido a mudança do plano. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova projeto que assegura no Sistema Único de Saúde serviços específicos para mulheres vítimas de violência doméstica. E MP que renova prazo de concessão de rádios. Jorge Viana pede que a ANAC suspenda a medida que permite cobrança de taxa a ser paga por quem despachar bagagens. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Amanhã comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, conclamou as mulheres de todo o Brasil a se manifestarem contra a proposta de reforma da Previdência, que, segundo ela, é especialmente nociva a elas. Fátima Bezerra explicou que, ao fixar a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de todos, inclusive das mulheres, o governo não levou em consideração a dupla jornada de trabalho, os salários menores recebidos por elas e a violência de que são vítimas. Também faz parte da pauta das manifestações a luta contra a reforma trabalhista, o feminicídio, a cultura do estupro e todas as formas de opressão e violência que afetam diariamente a vida das mulheres, como a desigualdade de renda no mercado de trabalho e a violência doméstica. Já a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, disse que o dia de amanhã será marcado por manifestações com o objetivo de chamar a atenção de todos sobre os retrocessos nos direitos das mulheres e demonstrar a importância delas na sociedade brasileira. Vai ser um dia de greve, sim, em todos os lugares, de marcha, de bloqueios de estrada, de pontes, de praças, de abstenção do trabalho doméstico, de abstenção dos cuidados, de abstenção sexual, denúncia de políticos e empresas misóginas. E aqui no Congresso nós também vamos nos manifestar. E a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, defendeu o projeto dela que confere prêmios de igual valor para homens e mulheres participantes de competições esportivas que recebam recursos públicos. A medida valerá também para as competições organizadas por entidades privadas que recebam dinheiro do governo, acrescentou a senadora, ao afirmar que a premiação diferenciada é um traço cultural que não fica restrita à área desportiva. É exatamente a questão cultural que a gente está sempre citando e citava até pouco tempo no mercado de trabalho, que mulheres em funções iguais no trabalho recebem salário diferenciado até no percentual de 22% a 44%. No esporte não é diferente. Por que essa diferença? O esforço é o mesmo, a dedicação é a mesma. Por que o prêmio é tão diferente? É porque ainda tem essa cultura da diferenciação do valor que a mulher tem. Ao final da edição de hoje, voltaremos com informações sobre as votações em plenário, com projetos relacionados às mulheres. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspenda a medida que permite às companhias aéreas cobrar um valor extra para o despacho de malas a partir de 14 de março. Ele lembrou que o Senado aprovou no ano passado uma proposta do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, para assustar a deliberação da ANAC, mas esse projeto está parado na Câmara dos Deputados. Jorge Viana alertou que os valores para o despacho de bagagens já divulgados pelas empresas de aviação são muito elevados. Segundo ele, nos voos domésticos da Latam, a cobrança pode chegar a R$200 por bagagem. O senador sugeriu uma alternativa à cobrança extra. Para Jorge Viana, ao invés de valer para todo o país imediatamente, uma experiência poderia começar em voos curtos, como os da Ponte Aérea Rio-São Paulo. Funciona na Europa, funciona em voos curtos, mas num país continental como o nosso, é aumento do preço da passagem aérea, disfarçado.
O senador José Medeiros, do PSD, disse que a falta de interligação dos diversos modais de transporte em Mato Grosso encarece o frete, prejudica o agronegócio, responsável por 25% da balança comercial do país, e retira a competitividade do setor no mercado internacional. O setor produtivo também sofre por causa dos entraves legais na área ambiental e por dificuldades de construção em regiões onde estão localizadas reservas indígenas, acrescentou ele. O senador acredita que essa burocracia atrasa os investimentos e encarece os projetos de infraestrutura de transporte. Essa é a realidade que nós temos hoje. E com isso, quem quer investir no país vai começando a se encher dessas coisas e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Paraguai. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, elogiou a campanha da fraternidade deste ano, cujo tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Segundo ela, a Igreja Católica faz um chamado para que a sociedade trate a natureza com mais respeito, uma vez que, se os biomas morrerem, o Brasil morre. Desde o desembarque dos portugueses, os biomas brasileiros sofrem agressões e interferências negativas. O Brasil já possui mais de 200 milhões de brasileiros, sendo mais de 160 milhões vivendo em cidades. O impacto dessa concentração populacional sobre o meio ambiente produz problemas que põem em risco as riquezas dos biomas brasileiros. E o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, teme que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou o reexame do projeto com as 10 medidas de combate à corrupção, faça com que a matéria seja engavetada na Câmara dos Deputados. Ele lembrou que a sociedade brasileira já não suporta mais a corrupção e, por isso, acredita que as 10 medidas propostas pelo Ministério Público e apoiada por mais de 2 milhões de pessoas elevarão o Brasil a um novo patamar. Nós temos que, se não conseguir acabar com essa maldita corrupção que virou um câncer em estado de metástase, nós temos que pelo menos reduzir para próximo de zero. Não dá mais. O nosso povo não suporta mais. Já uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu indenização a um preso que reclamava de condições desumanas no sistema carcerário, gerou protesto do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Para ele, a indenização por condições desumanas cria problemas de impacto imensurável, não contribui para o combate à superpopulação nos presídios e constitui castigo para o pagador de impostos. O senador ressaltou que 40% da população carcerária é formada de presos provisórios, situação que para ele deve ser enfrentada com a aplicação de penas alternativas e com mutirões para descongestionar o sistema prisional. Trata-se também de uma preocupação desproporcional com os presidiários em comparação à preocupação que se tem hoje com as vítimas. É preciso deixar claro que o momento atual nos cobra justiça, mas não apenas justiça, também responsabilidade e consequência em nossas decisões. Plenário. Plenário do Senado aprova projetos que beneficiam mulheres vítimas de violência doméstica. Os senadores mantiveram em medida provisória desburocratização para a renovação de concessões das rádios comunitárias. Os detalhes ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica. Boa noite. Na Semana da Mulher, o plenário do Senado aprovou 4 projetos defendidos pela bancada feminina. O primeiro vai obrigar o Sistema Único de Saúde a garantir atendimento especializado para vítimas de violência doméstica, com a oferta de psicólogos e até de cirurgias plásticas reparadoras. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que a Lei Maria da Penha garante prioridade e atenção maior no SUS para as mulheres que sofreram violência sexual. Para que o Sistema Único de Saúde ele esteja preparado para qualquer hora dar atendimento à saúde dessa mulher violentada, em todos os sentidos. Uma violência física de espancamento, uma violência física sexual. Além disso, a garantia de um atendimento psicológico. A outra proposta cria a Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher, a ser comemorada no final de novembro. Pela iniciativa, esse período será dedicado a palestras, debates e seminários para esclarecer e conscientizar a sociedade sobre a violação dos direitos das mulheres. O plenário também aprovou a inscrição no livro dos Heróis da Pátria dos nomes de Antônia Alves Feitosa, conhecida como Jovita Alves Feitosa, que se vestiu de homem para atuar como enfermeira na Guerra do Paraguai,
e de Clara Felipe Camarão, que lutou na Batalha dos Guararapes contra a invasão holandesa. Também foi aprovada a medida provisória que desburocratiza o processo de renovação das concessões das emissoras de rádio e TV. As comunitárias também serão beneficiadas. Segundo a relatora, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, o governo vai enviar outra medida provisória com outras demandas das rádios comunitárias. Porque, em princípio, a medida provisória tratava apenas das rádios comerciais. Nós introduzimos a mesma desburocratização para as rádios comunitárias, deixando as especificidades, os detalhes que foram apresentados pela Associação das Rádios Comunitárias do Brasil para uma medida provisória que virá no mês de março. Para garantir a aprovação no plenário dessa medida provisória, o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, assegurou que não haverá vetos ao projeto. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova a regulamentação de segurança em casas noturnas. Deputados citam conquistas das mulheres, mas ressaltam os desafios. Relator quer regras rígidas para gestor que não pagar a Previdência. Boa noite. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, defende regras mais rígidas para gestores públicos que não repassarem ao sistema previdenciário a contribuição de 20% a que são obrigados. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre o assunto. Acompanhe. Segundo o parlamentar, uma das ideias a serem analisadas é transformar em crime de responsabilidade de prefeitos e governadores o calote ao sistema previdenciário. Como nós vamos endurecer as regras de quem não paga a Previdência? Porque tem muita gente que simplesmente dá o calote na Previdência e fica por isso mesmo. É inadmissível, por exemplo, que um prefeito do interior, ele recolha o dinheiro dos empregados, que retém o dinheiro dos empregados, dá 8%, ele retém. E os 20% que ele teria que pagar, a prefeitura teria que pagar, que é a parte do empregador, não paga. Um dos aspectos que eu estou analisando na lei é transformar esse tipo de calote na Previdência em crime de responsabilidade. Arthur Maia se encontrou com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir as sugestões apresentadas pelos parlamentares ao texto encaminhado pelo governo. Segundo ele, qualquer mudança na proposta deverá ser avaliada com cuidado. Segundo o deputado, o governo tem base suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos base parlamentar para fazer a aprovação da PEC. A discussão ela é fundamental. Estaremos iniciando em breve também um debate com o próprio Senado, no sentido de já facilitar o que vai acontecer na frente no Senado da República. Se for necessário, até estaremos dispostos a acolher algumas alterações propostas pelos senadores, no sentido de nós adiantarmos esse processo, porque a PEC ela tem realmente uma necessidade de que ela ande com velocidade. Com relação à idade mínima, Maia destacou que o Brasil é um dos poucos países a não adotarem a medida e defendeu as mudanças apresentadas pelo Executivo. Ele diz também que a regra de transição proposta pelo governo merece um aprofundamento melhor. Ele ressaltou, no entanto, que qualquer mudança que seja feita vai depender de cálculos para saber se essa mudança é possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Previdência. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, classifica a proposta de mudanças na Previdência como uma antirreforma. Ele avalia que o objetivo do governo federal é desmontar o sistema previdenciário, abrindo mercado para as empresas de previdência privada. O deputado tem convicção de que o projeto não será aprovado pelos parlamentares, que, segundo ele, é injusto e amplia as diferenças existentes no país. Para Henrique Fontana, a idade mínima de 65 anos penalizará os trabalhadores mais pobres. 400 pessoas participaram em Inhapi, Alagoas, de audiência pública que debateu as reformas trabalhista e previdenciária. Paulão, do PT, acompanhou o debate e ressaltou a participação popular. Paulão revelou que todos os presentes à audiência expressaram angústia no que diz respeito à reforma trabalhista.
O consenso, de acordo com o deputado, foi de que o debate precisa ser aprofundado, pois, da forma como a proposta está, segundo ele, os trabalhadores serão prejudicados. Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, a exigência de 65 anos como idade mínima para se aposentar e de 49 anos de contribuição são impossíveis de serem alcançadas. Para ele, o grande objetivo não é equilibrar as finanças do país, mas entregar a previdência pública aos bancos e aos planos de previdência privados. O deputado avalia que as manifestações que estão acontecendo no país têm sido importantes para que parlamentares mudem de opinião. Zeca Dirceu acredita que a casa não vai permitir que direitos sejam retirados dos trabalhadores. Justiça. A Câmara aprovou o projeto que cria o DIN, Documento de Identificação Nacional. Este identificador será um cartão com chip que deve reunir as informações de documentos como a carteira de identidade, título de eleitor e PIS. O texto já está sendo analisado pelo Senado, como conta a reportagem da Rádio Câmara. Acompanhe. De acordo com o projeto, um novo documento será emitido gradualmente pela Justiça Eleitoral, com impressão pela Casa da Moeda. A ideia é utilizar o número do CPF como base para a identificação dos brasileiros. Já os documentos emitidos pelas entidades de classe somente serão validados se atenderem a requisitos de biometria e de fotografia, conforme o padrão a ser utilizado no DIN. O DIN será emitido com base no Sistema de Identificação Civil Nacional, criado pelo projeto com o objetivo de reunir várias informações do cidadão. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, relator do projeto, esclareceu aos colegas durante a votação do texto que o objetivo é simplificar e integrar os dados dos cidadãos, mas essas informações não poderão ser repassadas para terceiros. Eles não podem ser comercializados, mas integrados e integralizados eles têm necessariamente que ser. E aqueles que sejam integradores desses dados também não poderão comercializá-los. É exatamente a essência do que queremos. Os dados necessariamente têm que ser integrados, sim. Os institutos de identificação dos estados, com os cartórios, com os administradores do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, os recursos têm que ser integrados, eles só não podem ser comercializados. Quem divulgar a base de dados da Identificação Nacional Civil terá pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa. O comitê gestor do novo sistema terá 3 representantes do Executivo Federal, 3 representantes do TSE, um da Câmara dos Deputados, um do Senado Federal e um do Conselho Nacional de Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Política. Vicentinho, do PT de São Paulo, voltou a elogiar as políticas sociais do ex-presidente Lula. Segundo o deputado, o governo Lula foi o responsável por tirar o Brasil do mapa da fome, por milhares de empregos formais e também pela criação de universidades e centenas de escolas técnicas em todo o país. E foi você, presidente Lula, chamado de analfabeto e tratado com preconceito, que fez muito mais pela educação do que o outro anterior, doutor honoris causa, FHC, que não construiu nenhuma universidade pública, enquanto você, presidente Lula, construiu 14. Foi no outro governo FHC que proibiu que o Estado brasileiro, que é a União, construísse escola técnica. Você nos fez mudar a lei e construiu no seu mandato 214, fora as 78 da presidenta Dilma. Por isso, companheiro Lula, obrigado, companheiro, por você cumprir esta missão. Vicentinho fez ainda um apelo ao ex-presidente Lula para que ele aceite o desafio e se torne candidato novamente para presidente da República nas próximas eleições. O presidente Michel Temer deu posse hoje aos novos ministros da Justiça, Osmar Serralho, e das Relações Exteriores, Aloísio Nunes. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, deseja êxito aos novos ministros e espera que eles consigam fazer com que o Brasil melhore tanto na questão da segurança pública quanto na integração com outros países. Mauro Pereira também parabeniza o Ministério da Agricultura por autorizar empresas brasileiras de ovos férteis a exportar o produto para o México. A decisão vai, segundo o deputado, dar mais segurança aos produtores de aves. Desenvolvimento regional. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, afirma que, apesar da crise fiscal, o Maranhão vem conseguindo manter as contas públicas e a folha de pagamento dos servidores estaduais em dia. Ele aponta o comprometimento da atual gestão como o principal responsável pelos bons resultados. O deputado salienta que a educação é o setor que mais vem recebendo atenção da administração estadual.
Rubens Pereira Júnior lembra que, além da criação de 18 escolas de tempo integral e de 5 institutos de ensino técnico e profissionalizante, o governo buscou valorizar os educadores do Estado. O Maranhão paga o maior salário para professor do país. Paga hoje R$ 5.340 para um professor da rede estadual de ensino que trabalha 40 horas. Se o Maranhão consegue, por que os outros estados não conseguem? Porque lá há um governo sério, comprometido, que de fato direciona os investimentos para a educação, porque sabe que não há redenção política, não há desenvolvimento social, se a base não for, em primeiro lugar, a valorização dos educadores do nosso estado. Na próxima sexta-feira, 19 municípios de Minas Gerais devem receber kits compostos por um automóvel, uma impressora, 5 computadores, uma geladeira e um bebedor para serem utilizados pelos conselhos tutelares. Os recursos são fruto de emenda parlamentar de Tenente Lúcio, do PSB. A cerimônia de entrega dos materiais será realizada em Araguari, Minas Gerais, com a presença de representantes do governo federal. Tenente Lúcio parabeniza as administrações dos municípios beneficiados que poderão oferecer mais cidadania a seus habitantes. Centenas de carretas transportando soja com destino ao porto de Itaituba, no Pará, ficaram paradas na BR-163 devido a atoleiros que se formaram nos trechos da rodovia que não estão pavimentados. Arnaldo Jordi, do PPS, diz que o problema se repete há 40 anos e ressalta o prejuízo causado aos produtores e aos caminhoneiros. Ele entende que nada foi feito nem pelos governos militares e nem pelos civis em relação às 2 vias que ele considera estruturantes e integradoras. Arnaldo Jordi faz um apelo para que o problema seja resolvido nos pontos críticos da BR-163 e que a solução seja definitiva. Ao denunciar a morosidade dos governos em garantir a trafegabilidade segura das rodovias da Amazônia, Zé Geraldo, do PT do Pará, demonstra preocupação com a situação da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, abertas há mais de 40 anos e ainda não concluídas. Segundo ele, no governo do PT foi feito o asfaltamento de mais de 50% das rodovias. No entanto, Zé Geraldo observa que são necessários recursos para que a pavimentação seja concluída, evitando cenas como a fila de caminhões que se formou na BR-163 devido a atoleiros em trechos não asfaltados. Economia. O PIB brasileiro, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, fechou 2016 com queda de 3,6%. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, atribui o mau resultado ao impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Segundo Bongás, a ex-presidente estava conseguindo retomar o controle da economia nacional quando teve o mandato cassado. Depois disso, segundo o deputado, o governo do presidente Michel Temer elaborou uma política econômica que desestimulou o consumo, reduziu a produção industrial e aumentou o desemprego. Direitos Humanos. A revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente também terá foco em medidas que previnam atos infracionais e garantam os direitos dos menores. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Ele é relator da Comissão Especial da Câmara que analisa mudanças nas medidas socioeducativas do ECA, aplicadas a menores infratores. Ouça mais detalhes na reportagem. O relatório vai englobar 53 projetos de lei que tramitam na Câmara sobre o tema. Mas Aliel diz que vai acatar algumas das sugestões colhidas nas audiências públicas e encontros regionais que a comissão tem realizado em todo o país. Também estou visitando casas de apoio, porque mesmo tratando da questão das medidas socioeducativas, o relatório como um todo que mexe no ECA, há possibilidades de algumas correções importantes em outras áreas do Estatuto. O Estatuto não é apenas a punição. Eu percebo uma gravidade muito grande, por exemplo, na questão da adoção, na questão da garantia do direito dessas crianças, que muitas delas já vêm em estado de vulnerabilidade desde a primeira infância, lá atrás. Em audiência pública nesta terça, o relator voltou a ouvir apelos por estímulo a programas sociais em vez de apenas ações repressivas contra os menores infratores. A integrante do Conselho Estadual da Educação do Rio Grande do Sul, Carmen Kreitz, citou o caos do sistema carcerário brasileiro,
para justificar o fracasso das medidas meramente punitivas. Craide, que já conduziu estudos acadêmicos na antiga FEBEM e no Juizado da Infância, afirma que o Estado tem de garantir aos jovens o direito à educação e à dignidade. Ex-agente prisional, o professor de Direito Olivério Rosado lembrou que os 563 mil presos adultos e os cerca de 30 mil adolescentes privados de liberdade formam uma população considerável e com nível de reincidência em torno de 80%, sobretudo por falta de perspectiva fora do mundo do crime. Rosado reforçou o discurso em defesa de medidas de reinserção social. A pena no Brasil não é visto como justiça, a pena no Brasil é visto como vingança. Enquanto a gente continuar incutindo essa ideia de vingança e buscar desenfreadamente a punição dos indivíduos indistintamente da prática do ilícito cometido por eles, me parece que a gente vai continuar enxugando gelo. Se não houver um trabalho feito de forma conjunta, com políticas públicas eficazes, um trabalho de acompanhamento dentro das instituições de acolhimento para adolescentes, acredito eu que a criminalidade do Brasil tende a aumentar assustadoramente ao passar dos anos. A revisão das medidas socioeducativas do ECA é defendida por parlamentares contrários à redução da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2015, mas ainda em tramitação no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Homenagem. No dia 8 de março de 1857, 129 tecelãs foram mortas, carbonizadas, dentro da fábrica onde trabalhavam em Nova York, por lutarem por melhores condições de trabalho e contra a jornada diária de 12 horas. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Brasil vive um feminicídio simbólico, representado pela discriminação no mercado de trabalho. Segundo ela, além de ter uma dupla jornada de trabalho, a brasileira ainda sofre com a desigualdade salarial. Érica Cocai lembra que o 8 de março será marcado por uma paralisação no mundo inteiro por mais respeito. Keiko Ota, do PSB de São Paulo, também exaltou o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã. A deputada disse que é um orgulho representar esse segmento, que, embora seja a maioria da população, ainda é pouco representado no parlamento. Keiko Ota salienta que a mulher conseguiu avanços importantes nos últimos anos, porém, muitas injustiças ainda são praticadas no Brasil, como, por exemplo, a diferença salarial entre os gêneros. A parlamentar pede o apoio de todas as congressistas para garantir direitos trabalhistas iguais para homens e mulheres. Amanhã, 8 de março, mulheres em todo o mundo planejam parar por seus direitos. Ao lembrar a luta das mulheres, Padre João, do PT de Minas Gerais, demonstra preocupação com o desmonte da Previdência, que ele avalia ser uma ameaça às conquistas das mulheres no Brasil. Ele fez um apelo aos homens que amam e respeitam as mulheres para que saiam às ruas em apoio às demandas do gênero. Padre João considera um absurdo uma professora ter que trabalhar até os 65 anos para se aposentar. Ele também ressalta que as trabalhadoras rurais serão muito prejudicadas pelas mudanças na Previdência. Também contrário à reforma da Previdência, Marcon, do PT gaúcho, convoca as mulheres e os homens para se mobilizarem amanhã, 8 de março, contra as mudanças propostas pelo governo federal e que, segundo ele, irão prejudicar tanto as mulheres trabalhadoras rurais quanto as urbanas com carteira assinada. No caso da trabalhadora rural, ele lembra que atualmente ela se aposenta aos 55 anos, com um mínimo de 15 anos de contribuição. Pela proposta, terá que esperar até os 65 anos, com 49 anos de contribuição. Marcon lembra as condições difíceis enfrentadas por quem trabalha no campo. Assis Mello, do PCdoB do Rio Grande do Sul, ressalta a luta feminina que se fortaleceu no Brasil, em especial na década de 30, quando as mulheres passaram a ter direito ao voto. O deputado, no entanto, considera também que a data deve servir de reflexão no momento em que o Congresso debate as reformas da Previdência e trabalhista. Assis Mello entende que as mudanças podem retirar parte dos direitos conquistados não só pelas trabalhadoras, mas por todos os trabalhadores. Na visão de Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, não há o que comemorar no Dia Internacional da Mulher. Apesar de importantes conquistas do ponto de vista institucional e legal, o deputado avalia que a sociedade continua impregnada pelo machismo que oprime a mulher. Davidson Magalhães cita números que mostram uma realidade cruel com as mulheres, como é o caso de 13 feminicídios praticados por dia no país,
além dos milhares de casos de estupro todos os anos, dos quais apenas 10% são notificados. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, ressalta que os anseios que marcam o Dia Internacional da Mulher vão além dos direitos femininos. A deputada pondera que a data deve servir como um estímulo para buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Além de pedir o fim da cultura do estupro e do genocídio feminino, Janete Capiberibe repudia a homofobia e a matança de jovens negros no Brasil. Para ela, o Dia da Mulher também é o dia das populações mais vulneráveis do país. Ao registrar os 30 anos da morte de Raimundo Asfora, considerado um dos mais influentes políticos paraibanos, Rômulo Gouveia, do PSD, destaca a trajetória do parlamentar, que utilizou, segundo ele, o dom da oratória para diminuir as desigualdades sociais e enaltecer a cidade de Campina Grande. Últimas notícias. Os deputados aprovaram há pouco o projeto que cria penas de detenção de 6 meses a 2 anos para quem permitir o ingresso em boates e casas de show de pessoas em número maior que a lotação especificada. As penas também serão aplicadas a quem descumprir determinações quanto à prevenção e ao combate a incêndio e desastres. O projeto de autoria de Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, surgiu a partir dos trabalhos da comissão externa que acompanhou a investigação do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. Na tragédia, morreram cerca de 240 pessoas. A matéria segue para a sanção presidencial. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.